a vida vitoriosa. Quem gosta de vencer aqui? Levanta a mão. E quem gosta de perder? Você já chorou porque perdeu? Já? Já. Na nossa caminhada cristã, Ivone, temos muitas quedas, derrotas, desânimos. Sabe por quê? Porque nós ainda não conhecemos a vida vitoriosa. É sobre essa vida vitoriosa que eu quero compartilhar com a igreja hoje. A vida vitoriosa. Grava bem. Grava bem. Talvez você entrando bem a ouvir Christian Shane. Na minha concepção, hoje é um dos homens que mais conhece Cristo e mais conhece a Bíblia. Um chinês físico nuclear, deu aulas na USP. E ele ensina a Bíblia há décadas para pastores. E eu fui lá ler, quase dormi. E falei, nossa, pensei que era aquele cara, né? Só que o problema não estava nele, estava em mim. Eu que não estava receptivo, eu que não estava alerta. E muitas vezes nós achamos que é a palavra, mas a maioria das vezes somos nós mesmos. Portanto, que o Espírito Santo de Deus possa ter misericórdia de nós e nos dar graça para recebermos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. A maioria dos irmãos, quando vão para o culto, eles atentam para o pastor e não para a palavra de Cristo. Eu espero que você possa olhar, ouvir a palavra de Cristo pelo Espírito de Cristo. Que o pastor seja só um canalzinho. Infelizmente precisa. Bom seria se nem precisasse. Quando nós vamos para uma igreja, Joshua, o crente novo chega, vem para a igreja, ele pensa que agora o pastor, a igreja vai ensinar ele a ter vida vitoriosa. Vai ser bom, não vai ser mais o trambiqueiro. Saiu do presídio, agora entrou na igreja, ele vai se tornar um homem bom. Se fosse assim, né? Se o pastor tivesse poder para isso, né? Começamos a caminhada cristã, muitas vezes com ânimo, coragem, mas logo aquela tão sonhada vida vitoriosa parece que não existe. Pelo contrário, vem tropeços, dificuldades, deslizes, pecados, derrotas, desânimos. Quem passou por isso na vida caminhada cristã? Achou que ia arrebentar, aí foi passando os anos e murchou, ficou molengando, choramingando, reclamando. Quem já reclamou na vida cristã? Já? Todo mundo é culpado, menos nós, né? Mas é assim que acontece com quase todo mundo. Pensa que é, mas acaba não sendo. Por longos anos eu busquei a vida vitoriosa da maneira que eu achava que era para ser, Laércio. Então, eu tinha zelo, tinha fervor, lia a Bíblia todo dia, eu tinha vida de oração, vida de louvor, não faltava nos cultos, Márcia, era sincero, fazia de tudo porque eu queria ter uma vida vitoriosa. Desde o começo. Aprendi a ser zeloso em tudo quanto fosse fazer nessa vida com meu professor de judô. Então, quando Deus me trouxe para a vida religiosa, em 1976, eu comecei com todo gás. Não faltava. Não deixava de ler a Bíblia um dia sequer. Mas eu confesso que décadas e décadas se passaram
e que eu pude ver na minha vida foram derrotas e derrotas, e nem sombra dessa tal vida vitoriosa. Será que existe? Eu confesso que eu pensei que não existia mais vida vitoriosa, viu? Mas a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Eu li esse versículo. Eu queria isso para a minha vida. Eu acreditava que tinha vida vitoriosa, mas décadas e décadas e décadas e nada dessa vida vitoriosa. Aqui fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus dá a vitória? Minha vida só foi porretada, só foi cabeçada, só foi tropeço, só foi derrotas. Eu conhecia esse verso, mas não conhecia o resultado desse verso aqui, não. Eu estive, Zeca, sempre envolvido com lutas, com esportes, com vitórias. Ganhei cerca de quase 400 medalhas na vida, dezenas e dezenas de troféus, diplomas, pódios. Então a palavra vitória eu conheci aqui nos esportes, mas na vida cristã essa palavra foi desaparecendo, desbotando, sumindo da minha vida. Eu queria fazer o bem e não conseguia. Eu queria ser santo e não conseguia. Eu queria ser bonitinho diante do pastor e não conseguia. Eu queria ser bom na família e não conseguia. Passaram-se mais de 40 anos e eu vivi uma vida derrotada dentro da igreja. Mas Maria José, hoje eu olho para trás e falo, puxa vida, eu queria que alguém tivesse me ensinado como ser vencedor em Cristo pela cruz. Mais de 40 anos eu não aprendi isso. Eu aprendi do meu jeito, Marcelo. E do meu jeito não funciona. Do teu jeito não funciona. Nós temos que aprender do jeito de Cristo. Eu ouvi lindos sermões, livros emocionantes, li muitos, participei de congressos, dezenas de congressos. Todo congresso, todo ano eu ia, esses congressos de pastores, líderes, eu ia para lá, e até para fora do país. E voltava em casa, então, na semana seguinte, cabeçada. Cadê a vida vitoriosa? Esforcei-me, lutei, dediquei, mas fui um fracassado. Eu queria ter ouvido a palavra da cruz, porque a cruz, o caminho da cruz, nos conduz à vitória. Jesus foi vitorioso, venceu lá naquela cruz. Colossenses fala. Hoje eu entendo que não há vitória sem a cruz. Mais de 40 anos nunca ouvi essa palavra. Ouvi famosos, hein? Pessoas internacionais, todos os anos, gente que vinha de vários lugares do mundo pregar no congresso dos pastores, e eu ouvi muita gente famosa, escritor de livros, conferencistas, mas nunca ouvi frases assim, que sem a cruz não há vitória. Nunca ouvi. Décadas. Se Cristo venceu na cruz, por que nós procuramos vitória em outro lugar fora da cruz? A teologia, lindos sermões, não pode nos conduzir à vitória sobre o pecado e a morte. Teologia não vence o pecado, é a cruz. Muitos crentes procuram igrejas boas, pregadores bons, mas a pregação da cruz é simples e repetitiva. Se você não for trabalhado pelo Espírito Santo, você vai enjoar dessa mensagem. Mas se você for regenerado, por mais simples que ela seja,
você vai vibrar de alegria. Eu gosto dela porque ela aponta para a salvação. Muitos saem de uma igreja crucificada procurando algo mais profundo, mas o que eles necessitam não é de conhecimento, é de salvação. A cruz aponta o caminho da salvação, e é isso que você e a sua família precisam. O duro é você estar numa igreja e não saber o que é salvação. Quantos anos, Maria, você passou numa igreja e não soube o que é salvação? Não é verdade? Hoje entendo que a vida vitoriosa não é um recurso humano, não é conhecimento teológico, não é força de vontade. O que é vida vitoriosa? Jay Irving, ele fala assim: a vitória não é apenas uma experiência ou uma bênção. Ai, que bênção, não sei o que, tive vitória, meu filho voltou para casa. Isso não é vitória, vida vitoriosa. Tá? Ele fala aqui: a vitória é Cristo, como a Alessandra disse agora. É Cristo. Ele mesmo é a nossa vitória, ninguém mais. Viver Cristo e ter a sua vida se manifestando em nós é vida vitoriosa. É? Cristo, ninguém mais, só Cristo. Essa é a definição de um homem de Deus sobre vida vitoriosa, e eu concordo. É Cristo. Vida cristã, definição, é Cristo. Vida vitoriosa, é Cristo. Vida vitoriosa é Cristo vivendo em nós. Esse conceito bíblico cristão é de suma importância, e eu estou repetindo para que você não continue teimando, querendo ser vencedor da sua própria maneira, com seus próprios braços, força, vontade. Estou dizendo isso porque por longos anos eu aprendi assim e tentei assim e não deu certo. Então eu estou enfocando uma coisa: não é por você, é por Cristo. Vamos analisar hoje, Zeca, alguns pilares básicos para uma vida vitoriosa. Quero compartilhar 4 pilares hoje. A primeira começa lá na cruz de Cristo, no Cristo crucificado, onde morremos e a nossa velha e derrotada vida é substituída pela vida de Cristo. Deus começa a nos fazer vencedores quando Ele nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. Portanto, o primeiro pilar para mim, amigo, é a regeneração, um novo nascimento. O cara pode ser crente, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser teólogo, pode ser conferencista, pode ser o que for. Se não nascer de novo, não só não entra no reino de Deus, como também não pode vencer o pecado e a morte. Começa ali na cruz. A regeneração é o primeiro pilar, é o início da vida vitoriosa. Nascemos no Espírito e começamos a andar no Espírito. Deixamos de satisfazer a vida carnal que sempre nos levava ao pecado e à derrota. A cruz crucifica a carne, Gálatas 5, 24. A carne nos leva muito à derrota. A cruz é preciosa. Precisamos nascer de novo para não vivermos continuamente na carne. E uma coisa que eu gosto de relacionar a vitória com a cruz é que pela cruz o vitorioso viveria em nós. Gostei dessa definição da Alessandra. Cristo vivendo em nós a vida vitoriosa. Muitos não sabem, porém o pecado é a principal causa da nossa vida de derrotas, tristezas e frustrações. Quem já ficou triste, chateado, amargo e desanimado por causa do pecado? Todo mundo. Não é não? A cruz trata com o pecado. Por isso, uma igreja crucificada, ela está sendo conduzida para vencer. Essa mensagem pouca gente vai dar importância, mas quando o Espírito Santo iluminar algumas pessoas, elas vão vibrar com essa palavra.
A regeneração foi a partida da vida vitoriosa. Por isso a primeira pergunta que eu faço hoje é: você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você foi regenerado no Espírito? Faça essa pergunta para você ainda hoje. Segundo pilar, vou correr aqui, tá bom? O segundo pilar que sustenta a vida vitoriosa é bom, primeiro qual que é? Regeneração. A segunda é a justificação pela fé no sangue de Cristo. Quando iniciamos a nossa vida cristã, o inimigo se levanta para nos intimidar. Ele é o acusador dos irmãos, diz a palavra. Então, ele traz à mente nossos pecados do passado, a fim de nos deixar intimidados, fraquejados, acuados. Você já viu um crente assim? Envergonhados? O objetivo de Satanás é desanimar os crentes novos a prosseguir em direção à vida vitoriosa. Porém, o sangue da cruz é tão poderoso e tão valoroso que derruba qualquer acusação do diabo contra nós. Eu vi que o Evangelho é o poder de Deus. E numa dessas coisas que eu vi foi a justificação. Porque antes da cruz, então, o diabo me acusava porque era um pregador, porque eu tinha pecado no passado. Mas depois da justificação, o diabo deu meia volta e continua dando, porque ele não pode mais me acusar de nada. É poderoso demais, Marinho. É poderoso demais. O sangue da cruz é poderoso. Nós somos totalmente justificados aos olhos de Deus. Não há nenhuma sentença contra nós. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu acredito que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu esta carta aos Romanos, quando chegou sobre a justificação, eu acredito que os olhos dele brilhavam. Ele sabia que tinha sido um dos principais dos pecadores, blasfemo, perseguidor da igreja, mas quando a justificação o livrou, acho que ele sentiu um alívio tão grande. Por isso eu duvido que ele escreveu sobre justificação de qualquer maneira, porque hoje eu digo sobre justificação com gozo na minha alma. A justificação é um dos pilares da doutrina da salvação. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Eu sabia decorar esse versículo há muitos anos, mas hoje é valoroso demais a justificação, porque eu tenho paz com Deus. E para mim, isso vale mais do que muitas coisas. Ter paz com Deus, ser amigo de Deus, poder estar com Deus hoje, com o coração puro, consciência limpa, é de um valor incalculável. Sem a justificação, ninguém poderá seguir em vitória. Eu creio desta maneira. A pessoa justificada é tirada de debaixo das acusações do diabo e pode seguir em paz com Deus. Ele não tem as sentenças que estavam contra ele, pois as sentenças foram removidas e cravadas na cruz. O justificado pode se posicionar de um modo totalmente seguro, e pode dizer, Romanos 8, 33 e 34, Romanos 8, 33 e 34, ninguém, senão o justificado, pode dizer isto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Como eu gosto disso. O irmãozinho, o outro, o crente pode acusar
quanto quiser. Quem nos justifica é Deus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O justificado está seguro demais. É perda de tempo quem vai contra o justificado. É perda de tempo, o diabo nem vai. Não vai ter sucesso nenhum contra aquele que foi justificado. É poderoso esse evangelho, Maria. Amém. Sim. Aleluia. É coisa boa, Zeca. Amém. Você é justificado pelo sangue da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Bem, até aqui vimos dois pilares. Quais são? Primeiro, regeneração, justificação. Se o crente não passar pela inclusão na morte e ressurreição em Cristo Jesus, jamais conhecerá a vida vitoriosa. Eu jamais havia ouvido sobre a preciosa e poderosa morte e ressurreição em Cristo. Megumi nunca havia falado para mim. Ela nasceu na igreja e nunca falou para mim, mesmo namorando comigo. É que ela também não sabia. Ela também não havia ouvido. Pregar a mensagem da cruz. Agora você está ouvindo, tá, menino? Você não tem desculpa, tá? Esse Joshinho, viu? Eu fico pegando o pé dele. Hoje ele estava em casa, não teve aula, e eu fiquei o dia inteiro enchendo ele. Pregar a mensagem da cruz é ensinar e conduzir a igreja a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Queria que você pudesse entender isso. Quando você ouvir uma mensagem da cruz, Deus está te preparando a ser vencedor. Santificação. Certo? Terceiro pilar, santificação. À medida que Deus vai nos separando do pecado, do mundo e do ego, nós vamos sendo separados, não para ficar no cantinho, mas separados simplesmente para sermos de Deus, para vivermos com Deus, para a glória de Deus, para os interesses do reino de Deus. Eu não acredito num crente que está mergulhado nos seus próprios negócios e dizer que é um crente salvo e que é santo. O cara pode ter 10 empresas, pode ser rico, pode ter que viajar a muitos lugares, mas se ele é santo, ele vive para Deus. Ele é exclusivo de Deus. Ele pertence a Deus. Tudo é de Deus. Ser santo é outro patamar. É coisa boa demais. Muitos crentes não dão a devida importância à santificação, por isso vivem derrotas e fracassos. Se acomodam na igreja, levam uma vida morna, sem fruto, seu testemunho não glorifica a Deus. Se ele soubesse que sem a santificação ninguém virá ao Senhor, ele levaria mais a sério a vida de santidade. Você é um santo, você está separado para Deus, é totalmente dele, está entregue, rendido, de tal maneira que Deus fala: vai, você vai, dê, você dá, faça, você faz. Será que você está totalmente controlado pelo Espírito de Deus? Você pode dizer que não é mais mundano nem carnal, é de Deus, é santo. Eita, parece que a coisa está apertando ali, né? O Senhor diz em 1 Pedro: sede santos porque eu sou santo. 1,16. Na regeneração, Cristo se torna a nossa vida no Espírito. Na justificação, Ele nos cobre com seu sangue e nos reveste dele mesmo como justo. Cristo é a nossa justificação. Somos justificados diante dos olhos de Deus porque Cristo nos reveste o tempo todo. E como Ele falou isso, que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Deus Emmanuel.
Não te deixarei, jamais te abandonarei. Por causa disso você não foi fulminado até hoje, porque Ele não te abandonou. Ele é fiel. Se não fosse Cristo nos revestido, já tínhamos perecido. É maravilhoso, é maravilhoso. No terceiro pilar da vida vitoriosa, o próprio Cristo se torna a nossa santificação. Eu achava que santificação era eu ser bonzinho, não brigar, não mentir, ser bonzinho. Quantos crentes hoje acham que é isso? A maioria. Isso é ser santo. Não bate com a Bíblia. Não bate. A santificação é quando Cristo passa a ser nossa santidade. 1 Coríntios 1 fala que Ele se tornou da parte de Deus em nossa santificação. Ele se tornou. Não fomos nós que nos esforçamos para sermos santos. Não, Ele se tornou, Ele é a nossa santificação. Um cristão santificado é aquele que não vive mais para si, para o pecado e para o mundo. Está exclusivamente separado para Deus em Cristo Jesus. É uma pessoa consagrada, santa, temente a Deus, vive para a glória de Deus, não mais para os seus próprios interesses. Ele pertence a Deus totalmente, não considera nada seu, sabe que tudo vem de Deus e é de Deus e é para Deus. Ele deixa de ser mesquinho, deixa de ser materialista, dinheirista, soberbo e tantas outras coisas mais aí. O santo dá a Cristo a primazia. Santo sabe que Cristo é a primaz, é o primeiro. Por isso tudo quanto ele faz em nome do Senhor, para a glória do Pai. Ele sempre zela pelo nome do Senhor, anda de modo digno da vocação que foi chamado, cresce na graça, no conhecimento e na semelhança de Cristo a cada dia. Esse é um pequenino retrato do santo, tá? Santificação é um dos pilares da vida vitoriosa. Nascido de novo, justificado no Espírito, santo no seu viver. Vê se o demônio vai poder com um cara desse. Homem santo. Eu gostaria de chamar esses três pilares que sustentam a vida vitoriosa de pilares da graça de Deus. Por quê? Porque tudo nos é dado pela graça de Deus. Eu não tenho dúvida que a regeneração, a justificação, a santificação são a maravilhosa graça de Deus para cada um de nós, míseros pecadores. Essa igreja é uma igreja agraciada por isso. Quanto mais foco a cruz de Cristo, irmão Evangelho, mais a graça de Deus fica evidente. Quanto mais vejo a obra da cruz, mais vejo a graça de Deus. Impressionante. A cruz é a graciosa salvação de Deus para o homem. Se cada um desses pilares nos conduzem à vida vitoriosa, se cada um desses pilares que nos conduzem a uma vida vitoriosa, amados, é uma graça de Deus, então podemos concluir sem medo que a vida vitoriosa é a pura graça de Deus. Vocês estão meio mais para lá do que para cá. Para concluir esse pequeno estudo, gostaria de mencionar mais um pilar da graça de Deus que nos conduz à vida vitoriosa. E eu gostaria de... Esse quarto pilar, Márcia, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Fé. A vida vitoriosa consiste em olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O andar do vitorioso se confunde com o andar da fé. O cara não tem fé, acho que não vai dar não, eu vou dar minha volta, não acredito não, está tão difícil. O cara não tem fé, vai vencer? Não vai, né, Lárcio? Não vence nunca.
Não vence. O andar vitorioso se confunde com o andar da fé. 2 Coríntios 5:7 diz assim: visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Eu gosto demais desse versículo. Já vou terminar, tá? Esse andar pressupõe circunstâncias desalentadoras, tribulações, necessidades, perseguições e tudo mais. Às vezes a gente só lê o versículo e esquece de ler o contexto. E o contexto é de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Mais adiante, no 5:7, ele fala sobre a fé. Mas antes disso, ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Oh, glória! Oh, quando você começar a passar por experiências com Cristo assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Os vencedores caminham pela via da vida vitoriosa, pela fé em Cristo Jesus. Eles continuam na vida vitoriosa pela fé em Cristo. Eles seguem o vencedor até o fim. Sair da cruz, da via cruz, é sair da via que segue o vencedor. Eu duvido que um crente que abandona a cena do Calvário chegue à vitória. Jesus disse para seguir, mas antes tomar a cruz. Tem atalhos para seguir Jesus fora da cruz? Eu não conheço, a Bíblia não fala. E tem muita gente procurando. Daqui a alguns anos aparecerão os frutos. A diferença será grande. Andemos em Cristo para andarmos em vitória até o fim. Vida vitoriosa. Deixo então com os irmãos esses pilares e eu espero que ajude vocês. Tá bom? Vamos orar?